Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma incrível aula da Escola Bíblica Dominical. Esta que é a melhor escola, né? A Escola Bíblica ou simplesmente Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, estamos chegando na lição de número 2 deste terceiro trimestre. Estamos trabalhando, como você bem sabe, a revista da editora Betel, né? Esta revista maravilhosa que traz um tema muito importante, muito relevante para nossos dias, que é a relevância, a importância da igreja, do culto. São 13 lições muito boas de se estudar. A lição de hoje é esta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esta aqui. Veja só. Lição 2. A igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. É essa revista que você está vendo, da editora Betel, é a relevância da igreja, sua essência e missão. Dentro desse tema, tem 13 lições importantíssimas. E hoje nós vamos estudar a adoração verdadeira no culto, a relevância, a importância, o significado daquilo que nós não podemos perder. Não podemos nos envolver com coisas que não tem nada a ver com adoração, com culto, com a essência da igreja, a igreja verdadeira, a igreja que ama, louva e adora a Deus. Amém? Então vamos lá. Passando aqui o slide, o texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14 e 26. É uma orientação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A verdade aplicada, o culto a Deus é a celebração de seu nome. Quando expressamos gratidão e adoramos pelo que Ele é e por seus atos poderosos, em conformidade com as Escrituras. Ou seja, quando nós estamos adorando a Deus, é pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, como diz a canção do cantor Delino Massal. Logo aqui tem o objetivo da lição. Veja só. O objetivo da lição é de fundamental importância. Senão nós não vamos ter êxito no aprendizado e na aplicação da palavra de Deus. Destacar que somente Deus é digno de adoração. Priorizar a adoração individual e coletiva a Deus. Mostrar que Deus busca verdadeiros adoradores. O tópico 1.1 diz o seguinte, aí na sua revista, eu aqui na minha revista e no slide, o culto é relevante porque é bíblico, ao afirmar que Deus procura verdadeiros adoradores, em João 4 e 23. Jesus nos ensinou que a adoração verdadeira é uma questão de essência do que de formalidades. Assim, entendemos que a adoração envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossa vida. Ou seja, a nossa vida é um culto a Deus, deve ser um culto a Deus, uma adoração contínua a Deus. A vida nossa, nosso modus vivendi, deve ser de adoração a Deus, para que todos que nos veem possam ver o Cristo em nós. Vamos lá. O culto no Antigo Testamento. O templo era central na vida da nação israelita. Todas as grandes celebrações estavam relacionadas ao templo. É nos Salmos que vemos as maiores expressões de prazer e harmonia nas atividades do templo. Senhor, eu tenho amado a tua habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Está no Salmo 26, versículo 8.
é oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário na história de Israel. Desde a saída do Egito até o início do cativeiro babilônico, o salmista expressa isso, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da tua casa, do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Salmo 84, versículo 10. Queridos irmãos, desde a saída do Egito até o cativeiro, o Senhor sempre teve uma conexão com o seu povo através do templo. O templo sempre esteve presente na vida do povo israelita, dos hebreus, ao sair do Egito. Observe que quando eles estão ainda no deserto, Deus estabelece o tabernáculo. O tabernáculo era um templo de sacrifício e de adoração a Deus, em que todas as tribos deveriam adorar a Deus, prestar seus sacrifícios, pedir perdão pelos seus pecados, oferecer sacrifícios pelos seus pecados, trazer seus dízimos, trazer suas ofertas e reverenciar o templo, o tabernáculo, como ali estava a presença de Deus. Então, desde que o tabernáculo é instituído ali no Egito, na saída do Egito, entrando pelo deserto, ele nunca mais saiu de nossas vidas. E esse tabernáculo está presente ainda hoje em nossa vida. Você também pode observar que já na monarquia, tendo Salomão como rei, o Senhor estabelece no coração do rei Davi a criação do templo, mas ele não conclui. Quem conclui a obra do templo é Salomão, e Deus aparece em glória no templo de Salomão. Veja só o que diz aqui em 2 Crônicas. Vamos ver aqui o que diz. 2 Crônicas, se eu não me engano, capítulo 7. 2 Crônicas 7. Está aqui. A glória de Deus enche a sua casa. Assim que Salomão concluiu sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios e a glória de Yahvé. O Senhor tomou toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yahvé havia enchido o templo. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Yahvé sobre o templo, ajoelharam-se atônitos no pavimento com o rosto rente ao chão. Adoraram e deram graças ao Senhor com um grande júbilo, exclamando: pois Ele é bom e eterno, e é o seu amor e a sua misericórdia. Em seguida, o rei e todo o povo passaram a oferecer sacrifícios diante de Yahvé, o Senhor. O rei Salomão ofereceu sacrifícios, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo formalizaram dedicação do templo a Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, e celebraram e serviam a Yahvé com os instrumentos musicais que Davi fabricara para justamente acompanhar os cânticos e louvor e adoração ao Senhor. Entoavam porque o seu amor e benignidade duram para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam as suas trombetas, todo Israel acompanhava jubiloso em pé. Salomão consagrou também a parte central do pátio, que estava diante da casa de Yahvé, porque foi lá que ele ofereceu o holocausto e as gorduras de sacrifício, de paz e comunhão. Pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia comportar todo o volume de holocausto, a oferta de cereal e as porções de gordura. Assim, durante 7 dias, Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou festa, e era uma grande multidão, pessoas vindo desde Lo-Hamate, a entrada de Hamate, ao norte até a torrente do Egito, o conhecido ribeiro egípcio no extremo sul. Então, esse templo ele vai fazer parte, a partir da monarquia, na vida dos israelitas. Agora, não mais hebreus, mas um povo como uma nação
E ali, esse templo, ele vai lá na frente sofrer depredações, destruições, e depois vão para o cativeiro, voltam do cativeiro, mas o templo continua fazendo parte da vida deste povo. Assim nós também devemos ter uma relação de amor, de respeito, consideração pelo templo, aonde nós servimos a Deus. Pode ser um templo pequeno, um templo grande, um templo suntuoso, um templo humilde, não importa. Se está entoando-se ali louvores a Yahvé, louvores ao Deus Todo-Poderoso, cânticos de vitória, brados, se estamos ali adorando a Ele, aquele lugar, aquele instante é estabelecido como a casa de Deus. E nós devemos manter este hábito de adorar a Deus no templo. O templo tem uma relação íntima com o cristão. No mínimo deve ter uma relação íntima com o cristão. Pois afinal de contas, quem nunca gostou de um templo que lá na sua juventude, ou quem sabe passou muito tempo servindo a Deus naquele templo, você ainda se lembra daquele lugar? Pois bem, Israel se lembrara no cativeiro do templo do Senhor. E nós aqui, nesse tempo presente, precisamos também nos lembrar do templo do Senhor e que ele precisa de manutenção constante para ficar em pé, para nos oferecer um lugar agradável a Deus e um lugar para nós adorarmos a Deus. Amém? Vamos andando. O culto no Novo Testamento. Pois bem, se no Antigo Testamento o templo era, desde o tabernáculo de Moisés, era como uma espécie de lugar sagrado, e eu quero dizer aqui, todo templo é um lugar sagrado. Por quê? Templo a Deus, ao nosso Senhor. Por quê? Porque ali se entoa o seu nome. É ali que o nome dele é exaltado. Então ele é um lugar sagrado. No Novo Testamento, a coisa é bem diferente. Veja só. Em Atos 2,46, encontramos a seguinte informação: e perseverava unânime todos os dias no templo. Mas veja bem, ainda não era o templo de adoração, a igreja propriamente dita. Ao analisar esse versículo, vemos que a expressão todos os dias significa algo contínuo. Já unânimes fala de unanimidade e propósito, embora ele se reunisse nas casas. Todavia, o culto no lar não supriu a necessidade do culto no templo. Existem muitas outras referências de que o templo era também central na vida da igreja primitiva. Eles oravam no templo, Atos 3 e 1. Ensinavam no templo, Atos 5:42. Realizavam milagres no templo, Atos 3, 6 e 8. Embora os templos oficialmente surgissem no terceiro século, depois de Cristo, parece que a igreja conseguiu ou alugava lugares para o culto. Na cidade de Éfeso, Paulo usou a escola de Tirano, um espaço grande para as reuniões. Atos 19:6. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Vamos ver o que diz aqui Atos 19:6. Atos 19:6. Está aqui. Quando Paulo limpou Atos 19:9, desculpa. Atos 19:9. Todavia alguns deles demonstravam que seus corações estavam purificados e descrentes e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Que caminho? Era como era conhecido a igreja, a religião do caminho, para toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo o discípulo, começou
a ensinar diariamente na escola de Tirano. Ou seja, Paulo alugou um espaço para que ele pudesse fazer as reuniões da então religião chamada O Caminho. A religião O Caminho era assim que os cristãos eram conhecidos, no início do primeiro século da igreja. E aqui, como eles não tinham um lugar próprio, como tinha em Jerusalém, o templo, Paulo tomou a iniciativa de sair da sinagoga e ir para um lugar afastado, um lugar independente, aonde ele pudesse ensinar livremente a palavra de Deus. Vale a pena você pesquisar a escola de Tirano, tá? Para você acrescentar na sua lição no domingo. Mas veja bem, o espaço de adoração sempre foi presente na nossa vida. No início da igreja, não se tinha um templo dedicado, apropriado, a não ser o templo em Jerusalém. E também alguns lugares aonde o povo costumava se reunir, como o cenáculo. Ainda não era o templo chamado igreja, como nós conhecemos hoje. A igreja, como templo, só vai aparecer por volta do 2º e 3º século. Então, até então, eles se reuniam nas casas. Ainda era um grupo pequeno, não era um grupo tão grande como nós somos hoje, que realmente se exige um espaço adequado para louvar e bendizer o nome do Senhor. Mas veja o que diz o próximo slide. Culto na atualidade. Sabemos que a nova aliança, a presença e o culto a Deus não estão restritos a um lugar, como bem disse Jesus à mulher samaritana, pois viria a hora em que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim adorariam o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, independentemente do lugar. João 4, 21 e 23. Mas esta sublime verdade não substitui a necessidade e o imperativo do culto coletivo da igreja, realizado no templo. Em Hebreus 10 e 25, temos uma grande exortação para não deixarmos de nos congregar, porque naquela época era costume de alguns, infelizmente naquela época já tinha, alguns desigrejados. Hoje podemos dizer que o mesmo tem se tornado costume de muitos. Queridos irmãos, o lugar de adoração que Jesus falou para aquela mulher samaritana, ele disse que não é nem em Jerusalém, no templo, e nem é no Monte Gerizim. O que é o Monte Gerizim? Monte Gerizim está aqui no livro de Deuteronômio, aonde Moisés faz as declarações de bênção para o povo. Bênção para o povo. Está aqui, ó. Deuteronômio 28. As bênçãos sobre a obediência. Moisés declarou ao povo no Monte Gerizim e ao final do texto ele diz que é do Monte Gerizim que se declara a bênção. Então o povo tinha esse costume de ir para o Monte Gerizim orar. Ainda hoje, na atualidade, muitas pessoas gostam de ir no monte, não buscar propriamente essas bênçãos, mas ter como um lugar mais solitário, no meio da natureza, para transmitir a sua adoração a Deus em um particular que é dele. Não tenho nada contra as pessoas ir ao monte, desde que seja com decência e ordem. Mas veja bem, lá no Monte Gerizim, era onde os judeus iam e buscavam adoração por causa dessas bênçãos, as bênçãos da obediência. Ser fiel, se fielmente obedeceis a palavra do Senhor, teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás teus filhos, bendito serás teus bezerros, a tua colheita, bendito o teu cesto, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres.
o Senhor fará que sejam derrotados todos na tua presença, os inimigos que se levantam contra ti, por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, essa bênção, ela foi declarada ao povo no monte Gerizim. Então tinha aquele costume. E ele disse para a mulher samaritana: não é no monte que os verdadeiros adoradores adorarão. Não é no templo. Não é somente no templo, não é somente no monte. Vocês estão restringindo a adoração a Deus a lugares. E quando sai do lugar, já não adora mais a Deus. E nós precisamos adorar a Deus, como o Senhor Jesus fala, em espírito e em verdade, fora do templo. Ser um adorador em casa, ser um adorador no comércio, ser um adorador a Deus na oficina mecânica, ser um adorador no escritório de engenharia, ser um adorador dentro do seu quarto, ser um adorador dentro da sua mente, ser um verdadeiro adorador, não somente nos lugares que a gente busca como costume, mas ser um adorador que vai além, um adorador que está disposto a ir além para servir esse Deus. Você está disposto a ir além para servir a Deus? Servir com a sua adoração, com o seu estilo de vida, com o seu comportamento, com a sua ética, com a sua moralidade, com o seu respeito, com os seus dízimos, com suas ofertas, ir ao templo adorar sem criticar absolutamente ninguém. Você está disposto a ser esse adorador? Porque ultimamente ir ao templo tem sido para alguns um desafio muito grande em relação às críticas que se fazem no templo. E o templo, quando eu vou ao templo com o intuito de adorar a Deus, eu não me importo com mais ninguém, somente eu e Ele nos encontramos. Assim deve ser a nossa vida de adorador. Na atualidade, nós vemos uma verdadeira bagunça dentro das igrejas, de todos os tipos de bandalheira, de misticismo, de coisas que não convêm ao cristão, comportamentos completamente inadequados, roupas inadequadas para ir num templo religioso. Muitos só vão atrás de bênção, revelação, e parece um público insaciável por bênçãos e revelações. E muitas delas não são de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Nos últimos dias, diz o Senhor Jesus, nos últimos dias, a fé ficará tão pequena, a fé vai sumir. Muitas dessas coisas que você vê em igreja e por aí, esses movimentos de revelação e movimento de ficar rodopiando e ficar em êxtase sem estar em êxtase, expulsando demônio sem estar expulsando demônio, tudo isso não é fé, é falta de fé. Você, para servir a Deus, não precisa entrar nesse pacote. Você, para servir a Deus, você só precisa ser autêntico. Queres ouvir a voz do Senhor? Leia a Bíblia em voz alta. Queres ver Deus falando? Leia a Bíblia. Quer revelação de Deus para a sua vida? Está na Bíblia. Seja como os cristãos, os primeiros cristãos da cidade de Bereia,
que quando Paulo falava de Jesus, eles consultavam para ver se era verdade o que ele estava falando. Nós precisamos ser cristãos, cristocêntricos, homens e mulheres voltados para o Cristo redivivo, ressuscitado. Só assim nós conseguiremos ver a Deus. Porque é uma grande pergunta que o salmista fez. Senhor, quem subirá no teu templo? Senhor, quem estará na tua presença? E ele responde: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Essas coisas que nós vemos por aí, não é fé não, é falta de fé. E nos últimos dias vai faltar fé na vida de muita gente. Vamos lá. O culto é relevante pela comunhão. Agora veja só. Como é importante a comunhão, do grego a koinonia, expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 1:9, bem como os irmãos. Vamos ver o que diz João a respeito de comunhão. João, primeira carta do apóstolo João. Eu estou aqui folheando a minha Bíblia King James. Olha só como é interessante a palavra de João. 1:7. 1:7. Se, no entanto, olha só. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, para aí. Quem está em comunhão, está andando na luz, e andando na luz nós temos comunhão uns com os outros, e quem anda em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de quê? De todo o pecado. Então, andar em comunhão, viver em comunhão com a irmandade, com a cristandade, com a igreja local e com outros irmãos, me leva ao perdão dos meus pecados, a entender que eu recebi o perdão dos meus pecados em Cristo Jesus. Veja só, comunhão com Deus, conforme já dissemos, a comunhão com Deus não se restringe ao culto no ambiente do templo. Haja vista que Cristo está conosco sempre. Lá em Mateus 28 ele diz: e eis que estou convosco. Complete aí. Devemos, porém, conhecer que a frequência aos cultos é imprescindível, pois este é o vínculo ou o ambiente mais adequado para produzir o adorador a um encontro real com Deus. Por que é importante você estar no templo? Por que é relevante ao templo? Porque é no meio das outras pessoas, das ovelhas, como nós somos comparados, ovelhas com ovelhas, na comunhão, na intimidade, na graça, na presença de Deus, todos nós adorando o mesmo Deus. Isso é comunhão. É abençoar o irmão que está ao nosso lado. É receber bênção do que está ao nosso lado. É bem dizer juntos o nome de Jesus. É dizer o amém juntos. É dar o glória a Deus juntos, adorando o mesmo Deus. A música, a adoração, o ambiente, a reverência e tudo quanto ocorre no culto visa nos conduzir à presença de Deus. No Salmo 27, Davi expressa seu desejo de morar todos os dias na casa do Senhor. Mas qual o objetivo? Ele responde: a fim de contemplar a formosura do Senhor. Esse contemplar a formosura refere-se não apenas a ver, mas experimentar, vivenciar a presença de Deus em sua vida. Portanto, para ele, o culto é sinônimo de presença de Deus. Você já foi em um culto? Já participou de um culto
que ele foi rápido e você gostaria que ele durasse mais tempo? Você já participou de um culto onde você sentiu uma leveza muito grande, onde os louvores te conduziram a uma verdadeira adoração a Deus? O louvor penetrou na tua alma, te preparou para receber a palavra, e o ministrante, o pregador, o pastor, o evangelista, o presbítero ministrou uma palavra na tua vida e você recebeu aquela palavra e você disse: nossa, já acabou o culto. É esse sentimento que Davi experimentou. Ele vivenciou, ele verbalizou o estar na presença de Deus, sentir a leveza de espiritualidade de estar adorando a Deus. Comunhão com os irmãos. O culto é a comunidade e a comunidade cristã reunida a fim de viver intensamente a realidade de Deus em suas vidas de forma coletiva e ao mesmo tempo partilhar essa sublime realidade uns com os outros. A Bíblia resume a vida da igreja primitiva em termos de comunhão, com a seguinte expressão: estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:4. Embora a comunhão com Deus possa ser individual e pessoal, o reflexo disso resulta na comunhão coletiva. O verdadeiro cristão tem o prazer na companhia de seus irmãos e o ambiente de culto oportuniza a isso. Agora, deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu já vi tanta gente bobo no mundo e não para de aparecer. Eu já vi gente querendo pegar esse versículo que todos tinham tudo em comum com o comunismo, né? Com a teoria comunista, socialista. Nada a ver, filho. Nada a ver uma coisa com a outra. O que eles tinham em comum era a vivência da adoração a Deus, da partilha do pão. Tem nada a ver com teoria de Karl Marx, de comunismo, socialismo. Esquece isso. Nada a ver. Nada a ver. O que eles tinham em comum era a vida de adorador junto, que formava uma comunidade onde todos eram capazes de sentir a necessidade do outro. Isso não acabou? Não deveria acabar. Sua igreja não, quando alguém adoece ou peca, a igreja não ora, se compadece, levanta uma coleta, seja de alimentos ou de recurso financeiro? É isso aqui que ele está falando. Todos tinham em comum. Graças a Deus, a minha igreja com muita dificuldade, mas ainda faz coleta para os necessitados, para os irmãos que estão em aflição, ora pelos enfermos, visita os enfermos aqui no Hospital Geral, aqui em Palmas. Ainda fazemos isso. E isso não deve ser estranho ou alheio para o adorador que adora em espírito e em verdade, ou para a igreja que ensina a adorar em espírito e em verdade e vive uma verdadeira adoração com a sua comunidade. Não, isso é coisa mais comum para nós e não é estranho. Isso não é estranho. É coisa só da igreja primitiva, não. O que nós precisamos é andarmos na luz para termos comunhão uns com os outros e o perdão de nossos pecados. Resultado da comunhão: gente precisa de Deus, mas a gente também precisa de gente. Verdade. Nós não nascemos nem fomos criados para viver só. Nós precisamos de pessoas, de relacionarmos com outras pessoas. Paulo queria encontrar-se com Timóteo, pois seria um conforto e encheria o velho apóstolo de alegria. Está em 2 Timóteo 1:4. Foi o remédio que Paulo achou para a sua solidão. Enviar uma carta para Timóteo e trazê-lo para confortá-lo na sua última prisão, aguardando o cumprimento da sentença. Ele precisava
de companhia. A companhia é uma terapia fundamental e necessária na vida das pessoas. Veja quantas pessoas dentro da sua comunidade precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas. E como você para ouvir uma pessoa e você dá atenção a ela, veja como ela fala, como ela se satisfaz na atenção que você deu. Eu não sei qual o tamanho da sua igreja, mas uma coisa é certa: toda igreja precisa ter um trabalho de acolhimento. Seja uma igreja pequena de 50 membros, ou seja uma igreja grande de 500 membros, de 5.000 membros. Ela precisa ter um trabalho de acolhimento, a acolhida do crente na igreja é andar na luz com ele, andar na luz com Deus, andar na luz para ter os pecados perdoados. Muitas pessoas têm muita dificuldade em se relacionar. É preciso ter irmãos dessas igrejas que sabem quebrar o gelo para conversar e dar atenção com essas pessoas. Quem procura uma igreja está procurando alguma coisa que ele não encontrou em outro lugar. E na igreja, a igreja precisa oferecer uma boa acolhida para tanto os seus membros, como para os visitantes, como também para os novos membros que estão chegando na sua comunidade. Faz toda a diferença uma comunidade que sabe trabalhar com acolhimento, uma igreja que sabe trabalhar com as boas-vindas, e não somente as boas-vindas ali na apresentação na hora do culto, mas as boas-vindas pós-culto. 3 elementos centrais do culto. Na visão apostólica existem 3 elementos centrais, imprescindíveis em um culto: a palavra de Deus, a oração e a adoração. Não necessariamente nessa ordem, mas podemos fazer a oração, depois a adoração e depois a palavra de Deus, que é o mais comum em muitas igrejas. Essa liturgia, não necessariamente nessa ordem, mas na maioria das liturgias evangélicas, elas funcionam assim. A palavra de Deus é central no culto. A palavra de Deus é essencial à vida cristã. Jó a considerava mais importante do que a própria comida. Está em Jó 16, 23 e ao 12. A palavra de Deus é o mais importante de cardápio no alimento espiritual do crente. Por reiteradas vezes ela é comparada com o alimento que nutre a vida espiritual. O pastor Lorival Dias Neto, da revista Betel, do Dominical, segundo trimestre de 2010, fez um breve comentário. Comentou uma lição sobre um instrumento primordial para o desenvolvimento do culto. Ela ocupava um lugar central no ministério dos apóstolos, a palavra de Deus. Ela ocupava e deve ocupar um lugar central na vida e no culto. Quando se compreende essa realidade, ela está presente do início ao fim. Mas veja só, ultimamente não é isso que nós vemos por aí. Ultimamente o que se faz é muito louvores, muita adoração e pouca palavra. Eu acredito que um culto, ele para ser um culto gostoso, equilibrado, 1h30 é o suficiente. Dentro desse processo, deve-se haver o espaço reservado para as apresentações, caso a sua igreja faça, ou algum aviso, antes da adoração, antes da palavra. Antes da adoração e da palavra. Depois você vem com a adoração, depois você vem com a palavra. Porque a adoração no louvor, o louvor é o quê? É a teologia cantada. O que é o louvor? O louvor é a mensagem cantada e logo após vem a mensagem falada. O louvor faz a diferença quando ele é cristocêntrico.
na igreja. Cristocêntrico. O louvor faz a diferença. Agora, ultimamente o que se vê é muito louvores, muita música e pouca palavra. As ovelhas não vão se saciar. Os crentes não vão se saciar. Haverá sempre uma fome insaciável. E o que se faz hoje em dia, na verdade, é o antropocentrismo. O homem como centro. Ministrar louvores para fluir o ego. Você é vencedor, você é bom, você é isso, você é aquilo, você. E a Bíblia diz que nós não somos nada disso, nós somos meros pecadores miseráveis que dependem da misericórdia de Deus. Mensagens para massagear o ego. Receba. E não se ouve mensagem de você precisa mudar, você precisa se comportar, você precisa pensar no céu, você precisa pensar na eternidade, você precisa ser um bom marido, você precisa ser uma boa esposa, porque Cristo te salvou. Coisas desse tipo que confrontem a cristandade. E isso está produzindo uma geração, não de crente, mas de clientes ávidos por revelação, mais nada. E aí, é como a boa semente que caiu entre os espinhos. Quando os espinhos crescem, a sufocam e ela morre. Nós precisamos de palavra, de louvor, de adoração. Cristo em nós, esperança de glória. O efeito da oração coletiva. Agora aqui é outro problema, né? É necessário compreendermos que a oração coletiva é tão importante quanto a oração individual, já que uma reforça a outra. No livro de Atos podemos aprender algumas lições sobre os efeitos da oração coletiva e a importância que ela tem para que a obra de Deus possa avançar. Vamos ver o que diz aqui Atos 24 e 25. Atos 24 e 25. Olha só, 24 e 25. Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: basta por agora, pode retirar-te. Em outra ocasião mais conveniente mandarei chamar outra vez. Ou seja, o efeito da mensagem de Paulo era o que? A oração. É muito fácil você identificar o mensageiro quando ele ora e quando ele não ora. 1:14 de Atos. Todos estes perseveravam unânimes em oração juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É crucial que a igreja, corpo de Cristo, cultive a oração coletiva em conexão com o Pai. Queridos irmãos, uma igreja que não ora, ela não é uma igreja vitoriosa. Uma igreja, irmãos, que o pastor dela não ora com as suas ovelhas, não espere boa coisa dessa igreja, que não vai ter. A igreja, ela precisa orar individualmente e coletivamente. É bíblico o pastor levar as suas ovelhas à oração. A oração. Tem muitos por aí que mandam os vice-pastores, mandam as líderes de mulheres, de senhora, para o culto de oração, e eles não vão. E esquece daquela preocupação dos apóstolos, quando falaram para os líderes da igreja que eles não iam mais se preocupar com a distribuição das cestas, que instituísse diácono e escolhesse homens idôneos, capazes, e que eles iam prevalecer na oração e no ensino da palavra.
Agora tem muito pastor que não está ensinando as suas ovelhas a orar e nem ora com as suas ovelhas. Querido irmão, a sua ovelha precisa ver você orando. A sua ovelha precisa ver você chorando na presença de Deus. Senão, não espere boa coisa, que não vai acontecer nada. E é muito fácil você perceber um pregador quando ele ora e quando ele não ora. Vamos lá. O valor da adoração coletiva, manifestação da presença de Deus em um culto, não deve ser o anelo somente daqueles que dirigem, o dirigente, ministério de louvor, o pregador. Não viemos para assistir o culto, viemos para realizá-lo. Não somos meros figurantes, somos adoradores conscientes. Todos quantos estão em culto são agentes importantes na realização do mesmo. 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo recomenda: quando vos ajuntai para cultuar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Aleluia! É esse o conjunto de elementos doutrinários que deve ter num culto cristão. Amém? A relevância do culto a Deus, a relevância da adoração, a relevância do verdadeiro adorador na casa de Deus, na igreja de Deus. Como isso é importante, como isso é sublime na vida dos cristãos. A igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Querido, que Deus te abençoe e te guarde, te dê estudos maravilhosos, que o fogo do Espírito possa tomar tua vida, te encher, te fazer labareda de fogo no meio dessa geração corrompida e desgraçada. Que você seja como um farol no meio da escuridão, que você seja uma rocha no meio da tempestade, que o sangue de Cristo todo dia prevaleça para te perdoar dos pecados e te dar a vitória em nome de Jesus. A paz do Senhor. Até a próxima aula.